biodiversidade. Descubra na nossa entrevista de estúdio o que vai mudar. E ainda hoje, as notícias do Diário. É agora no Circuito UFMG. Olá, sejam bem-vindos. Farmacêuticos e ambientalistas estão divididos no Brasil. Isso porque a presidenta Dilma aprovou o Marco da Biodiversidade. O objetivo é facilitar tanto as pesquisas científicas quanto o uso comercial de plantas e de animais. Apesar da boa intenção, o marco tem dividido opiniões. E quem vai nos ajudar a entender melhor a polêmica é o professor do Instituto de Geociências da UFMG, Bernardo Gontijo. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Boa noite, Beatriz. É um prazer estar aqui. Então, a gente vai começar, professor, sobre o nome desse projeto, né? Marco da Biodiversidade. Ele gera um pouco de confusão. Ele tenta proteger a biodiversidade? Olha, o Marco da Biodiversidade, pelo que eu estudei, né, ele traz alguma coisa em termos de disciplinar o uso da biodiversidade, não necessariamente protegendo. Agora, para que se faça esse uso, né, ela tem que existir, ela tem que estar preservada, ela tem que, né, estar lá para ser buscada, usada e disciplinada o seu uso. E essa regulamentação, ela traz alguns benefícios para quem está pesquisando com a biodiversidade, para, como a gente pode dizer, a produção científica em si. De que forma que ela facilita esses processos? Ela surge para desburocratizar o processo, para facilitar o acesso nas plataformas do governo de eletrônicas, né, para o pesquisador que tem a intenção de iniciar um processo, um protocolo de pesquisa. Então, ele tem essa liberdade maior de já poder acessar e aí poder desenvolver seu trabalho de uma forma mais tranquila, desde que depois siga, né, o que é pedido, o que é demandado. Então, pelo que eu pude, né, estudar, é um processo que facilita o acesso e desburocratiza todo o processo de protocolo de pesquisa mesmo. Entendi. E, professor, a questão do marco da biodiversidade, alguns pesquisadores trabalham com a biodiversidade ou com técnicas, tradições utilizadas por povos como os indígenas, quilombolas. Então, como que vai ser essa questão das compensações, do retorno que vai ser dado a esses povos? Eu acho que é aí que deve estar uma das críticas que é feita, né, que estão sendo feitas em função do que foi aprovado, porque parece que o Executivo, quem formulou a lei, se apoiou muito na demanda das empresas, das indústrias que trabalham com esses produtos. E na hora de acessar as informações via as populações diretamente interessadas, tradicionais e indígenas, quilombolas, que seja, né, o canal de comunicação não foi tão rápido assim. Então, parece que ficou a desejar alguns mecanismos aí de salvaguarda para essas populações, para que elas tenham, de fato, né, uma compensação, né, como se fosse uma recompensa que seja, ou uma segurança de que aquele conhecimento tradicional deles será, de alguma forma, retornado para eles na forma do que interessar para eles, né, seja até financeiro, mas pode ser de outras formas, pelo que eu entendi. E um dos outros pontos que tem gerado polêmica a respeito do Marco da Biodiversidade é a anistia de algumas empresas, pesquisadores que estavam em desacordo com a lei. O que o senhor tem a comentar sobre isso? Esse negócio de anistiar, né, é sempre delicado, né? A pergunta é, mas se tem que anistiar, por que estava errado antes, né? Mas, pelo visto, como o processo era muito moroso, muito burocrático e muito complicado, às vezes isso inviabilizaria determinados processos de pesquisa, que às vezes são lentos, os protocolos são lentos, isso desestimulava a própria pesquisa. Então, eu acredito que se houve algum tipo de desvio, principalmente por parte de pesquisadores, foi no sentido de buscar otimizar a própria pesquisa em si. Agora, eu não sei para dizer assim, indústrias que agiram de má fé, empresas que agiram, não, acho que não é o caso. Agora, anistiar significa, olha, vamos tentar colocar, vamos começar do zero de novo, tentar ver se agora vai funcionar. Então, há que se analisar caso a caso. A gente sabe, inclusive, de pesquisadores da própria UFMG que foram, não sei se penalizados ou multados, e que serão anistiados. Não só a UFMG, várias instituições que trabalham, instituições que desenvolvem pesquisa de ponta utilizando elementos da biodiversidade. E pensando nessas questões, tanto das compensações quanto a questão da biodiversidade, o marco regulatório, ele vem com uma lógica já antiga que prejudica a biodiversidade, uma lógica que já vem se apropriando, né, do que nós temos da natureza para trazer prejuízos, ou ele tenta uma lógica diferente de proteção? Como que é?
Eu acho que aí é que está um dos nós da questão, né? A biodiversidade, para que ela seja protegida, ela tem uma lógica uma importância intrínseca, um valor intrínseco, que independe do capital, né? É a importância da própria vida, da manutenção do equilíbrio da vida no planeta. Mas a gente sabe que isso está sendo sistematicamente destruído, né? E o Brasil está encabeçando, pode-se dizer, esse processo, porque no Brasil você tem o maior, né, bioma aí que ainda tem uma biodiversidade por ser conhecida, né, revelada e entendida, numa certa medida. Agora, a partir do momento em que você revela essa biodiversidade, pesquisa, vai atrás, né, e descobre novos usos, aquilo pode ser um tiro no próprio pé, porque se você começa a pegar espécies da natureza, lá da Amazônia, vamos supor, e começa a extrair, e começa a desenvolver produtos em cima daquilo, né, a lógica do capital que vai atrás desse produto para que ele seja usado e comercializado e gere lucro, é a mesma lógica que destrói essa biodiversidade. Por isso que existe essa questão de proteger a biodiversidade onde ela está, no caso de criação de unidade de conservação, por exemplo, de toda aquela questão do Código Florestal, ou você protege a biodiversidade para que você descubra o que pode ser utilizado e trazer isso para uma indústria, ou para uma indústria alimentar, farmacêutica, de cosméticos, que seja, e a partir daí independe se ela permanece ou não na natureza. Então há que se pensar a proteção in situ, lá onde ela está, e como é que se faz o uso dela fora de lá, ex situ. Né? Então, a partir do momento que você extrai o produto da natureza e manipula, e por mais que isso resulte em retorno financeiro para uma comunidade tradicional, você está reproduzindo a lógica que vai destruir aquela mesma, que planetariamente destrói aquela mesma natureza, aquele mesmo bioma, na Amazônia, Cerrado, seja o que for. Né? Eu diria que isso é uma espécie de perversidade dessa situação, porque a gente, na verdade, está regulamentando algo que gera a própria destruição que independe da manutenção daquele ecossistema em pé, daquele bioma em pé, daquela biodiversidade no local em que ela está. Eu acho que terá que se trabalhar as duas coisas, a proteção lá, a criação de unidade de conservação, e a unidade de conservação que leve em consideração as comunidades tradicionais, os índios, os quilombolas, os ribeirinhos, quem quer que seja, né, e os usos, né, a partir, inclusive, do conhecimento desse pessoal. Né, as indústrias, quando lançam mão disso, elas não podem absolutamente negar que foi a revelação, a importância dessa biodiversidade surgiu dos usos que são feitos imemorialmente, né, tradicionalmente, por essas populações. Professor, esse marco ele vem com um tom de que está fazendo realmente uma alteração muito forte. O senhor pode dizer que na sua atuação, no que o senhor atua, traz alguma diferença, alguma mudança positiva, negativa? A alteração, pelo que eu estou entendendo, é mais de desburocratização, de facilitação do acesso à pesquisa. E isso é bom, isso incentiva a pesquisa para a academia, para os institutos, isso é muito bom. Né? E as indústrias estão de olho, as empresas estão de olho nisso aí, a parceria empresa-universidade é saudável, né, por sentido. Mas a biodiversidade continua naquela história. Né? Ela, enquanto tal, ela está lá, ela tem aquela importância por si só, que não é o uso ou não uso dela para nós, espécie humana, que vai fazer a diferença para ela. Né? E a espécie humana tem, cada vez mais, ao se apropriar da biodiversidade planetária, ela está afetando, alterando, destruindo. Né? E isso tem sido um movimento que não está dando sinais de que vai diminuir, e não é um marco regulatório de uso que vai fazer com que essa pressão diminua. Né? Esse marco, eu acho que ele pode trazer vantagem no sentido de valorizar as comunidades que detêm esse conhecimento. Agora, esse conhecimento para as comunidades só faz sentido para elas, as populações indígenas, quilombolas, que seja, ribeirinhas, elas convivem com essa biodiversidade onde ela está. Eles não vão lá na beira do rio, tiram lá o fruto, o animal, o que seja, e levam para outro lugar. Eles estão lá e vivem juntos, em harmonia. Né? E o nosso modelo ocidental, né, de fora para dentro, né, que invade, que destrói esse tipo de coisa, não está muito preocupado com essa lógica. Né? E o próprio conhecimento das populações tradicionais implica na permanência dessas populações onde elas estão. Por isso que eu falo, olha, proteger a biodiversidade implica em proteger as populações também que fazem uso dela. Né? E isso a gente sabe que tem gerado uma série de conflitos, outros interesses estão em jogo, interesses que pressionam, sabem os canais de pressão, os canais de regulamentação, que, de uma certa forma, esse marco foi um produto disso aí.
né, desse jogo de forças em Brasília que seja. Professor, eu te agradeço pela sua participação. Muito obrigada. Agora nós vamos para a redação da TV UFMG com as últimas notícias da universidade. Olá, Beatriz! Hoje o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG recebeu as oficinas pedagógicas da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente. Estudantes de graduação e licenciatura e professores do ensino fundamental e médio participaram das oficinas, que foram ministradas por pesquisadores da UFMG e da Fundação Oswaldo Cruz. E os artistas que desejam participar do Festival de Inverno da UFMG têm só até o dia 10 de junho para se inscrever, mandar a inscrição para o e-mail eventos@dac.ufmg.br. Lembrando que as propostas artísticas devem ter no mínimo 40 minutos e devem estar de acordo com o tema do Festival de Inverno desse ano, que é Cidade e Universidade, apropriações e transformações das espacialidades. E você sabia que tem jeito de conviver de perto com estudantes estrangeiros sem sair do Brasil? Pois é só se candidatar para o programa de apadrinhamento da Diretoria de Relações Internacionais da UFMG. Quem pode participar são alunos da UFMG, de graduação e de pós-graduação. E nessa edição de 2015, segundo semestre de 2015, são servidores também da UFMG. As funções do padrinho são socializar os intercambistas na UFMG, ajudar na integração social e cultural deles aqui em Belo Horizonte. Quem ficou interessado tem até o dia 11 de junho para preencher o formulário de candidatura do programa, que está no site www.ufmg.br/DRI. Essas foram as notícias do Diário de hoje, Beatriz. Muito obrigada, Isabela. O Circuito UFMG fica por aqui. Um excelente feriado e até segunda.